Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Marcos Roberto. Antes você só conhecia de ouvir minha voz, né? Agora eu estou aqui aparecendo no cantinho para conversar um pouquinho com vocês. Eu até acho que assim eu vou ficar mais à vontade, principalmente para os alunos, meus alunos, né? Que não me conhecem pessoalmente, que não tiveram a oportunidade de trabalhar, né, no dia a dia, em sala de aula. Então, esse vai ser um momento bacana para a gente interagir melhor. Se você gostar do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, isso vai ajudar bastante. E pode deixar as dúvidas aí nos comentários aí que eu vou estar tentando ajudar vocês aí, beleza? Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: no primeiro plano cartesiano, deixa eu pegar aqui, no primeiro plano cartesiano abaixo, marque os pontos a seguir. Então eu tenho esse ponto, o ponto 2, 2, o ponto 2, 3, o ponto menos 3 e 2, o ponto D, que é 2 e menos 3, depois o ponto menos 4 e menos 4, e o ponto O, 0, 0. Então, olha só, vamos só lembrar, se eu tenho um ponto, ele vai vir nessa ordem aqui, com essa cara, ó, x e depois o y, beleza? Então, quando eu quero marcar o ponto A, que é 2, 2, então primeiro eu vou procurar o x igual a 2, vou vir aqui, ó, 2, e vou subir até lá no y igual a 2. Então, primeiro eu traço uma reta paralela ao eixo y, tá? Tá aqui o meu eixo y. E depois uma reta paralela ao eixo x. Então, onde que essas duas retas se encontrar, esse aqui vai ser meu ponto, que eu vou chamar de ponto A. Aí, beleza. Depois o ponto 2 e 3. Então, o ponto B é 2 e 3. Meu x é 2 e o meu y é 3. Então, o 2 já está aqui. Eu só vou continuar subindo até chegar no 3. Beleza? Então, aqui eu tenho o ponto B, 2, 3. Aí depois, qual é o ponto que eu quero? Menos 3, então x é menos 3 e 2. Então, vou ter que subir até chegar lá no 2, beleza? Então, aqui seria meu ponto, vamos lá marcar, meu ponto C. Aí depois, meu ponto D. Meu ponto D é 2 e menos 3. Meu x é 2, então tá aqui. E o y é menos 3, então vou descer lá até chegar no menos 3. Beleza? Na verdade, nem precisa marcar esses pontinhos, essas tracejadas aqui, essa reta tracejada, viu? Se você souber onde fica o ponto, você vai lá e marca, ok? Então, marcando aqui só para a gente visualizar melhor. Aí depois o ponto E. O ponto E é menos 4 e menos 4. Então, menos 4 para o x e menos 4 para o y. Então, vou descer aqui até chegar aqui no menos 4. Beleza? Então, aqui é o meu ponto que eu chamei de ponto E. Aí o ponto O que é na verdade a origem, é o ponto 0, 0. Onde que é o ponto 0, 0? É onde essas duas retas se encontram, ok? No caso aqui, ó, esse é o eixo das ordenadas, o y é o eixo das ordenadas, e aqui o meu x, o eixo das abscissas, beleza? Então esses são os pares ordenados para a questão número 1. Vamos lá para a questão número 2. Então tá aqui a questão número 2 e diz o seguinte: no segundo plano cartesiano, no plano, né, abaixo marca os pontos a seguir. Na verdade, o plano cartesiano mesmo, tá? Não falei errado, não. Plano cartesiano, eu tenho que marcar o ponto F, 3 e 0. Então, ó, meu x, meu y. Vamos marcar todos aqui, ó, x e y. Então, é essa a ordem, x e y. X e y. Então, vamos lá. No primeiro, meu ponto F é 3 e 0. Então, olha, se o meu x é 3 e o y é 0, então a ordenada, a abscissa é 3. E a ordenada é 0, então esse ponto vai ficar sobre o eixo das abscissas, sobre o eixo x, beleza? Então, aqui o ponto F. Aí depois, eu tenho o ponto G. O meu x é igual a 0, então esse ponto vai ficar em cima, sobre o eixo das ordenadas, o eixo y. Meu y é 3, então ficaria aqui, beleza? Então esse é meu ponto G. Aí depois o ponto H, menos 4 e 0. O x é menos 4, o y é 0, então vai ficar aqui em cima, sobre o eixo y, eixo x, perdão. Então esse aqui é o ponto H. Aí depois, continuando, eu tenho o ponto I. O ponto I é 0 e menos 4. Então, olha a diferença. 0 e menos 4. Olha só onde vai ficar o 0, o menos 0 e menos 4. Meu Y é menos 4. Então, esse aqui é meu ponto I. Beleza? Então, olha a diferença. Olha a diferença do ponto menos 4 e 0 e a diferença do ponto 0 e menos 4. A mesma coisa, quando você olha aqui o ponto F, que é 3 e 0, onde que ele fica, e olha o ponto G, onde que ele fica aqui, entendeu? Então, se trocou a ordem aqui, ó, das entradas aqui, do x e do y, dos valores aqui, né? Então, vai dar diferença na hora de marcar. Então, tenha atenção com a Thaís, beleza?
Questão número 3. Veja o gráfico da função para alguns domínios diferentes. Então, na verdade, aqui nós vamos só analisar, vamos estudar isso um pouco mais a fundo lá na próxima semana, beleza? Então, eu tenho aqui uma função em que o domínio dela é um intervalo fechado de 4 até 4, beleza? Então, vai começar aqui no x igual a menos 4. Na verdade, aqui ó, no patch de vocês está errado, beleza? É menos 4. Deixa eu só corrigir ali, ó. Então, ali o intervalo seria menos 4 e 4. Agora que eu estou gravando, que eu estou percebendo. Então, o x menos 4 até no x igual a 4, beleza? Então, a imagem do menos 4 é quem? Você vai descer e vai encontrar aqui embaixo, ó, o menos 4. Seria o ponto menos 4, menos 4. E depois, a imagem do ponto 4, do x igual a 4, é quem? É y igual a 4. Então, depois a gente vai estudar um pouquinho melhor esse tipo de função, beleza? Olha, vocês podem perceber que ela está dividindo aqui, ó. Esse aqui a gente chama de primeiro quadrante, aqui embaixo o terceiro quadrante. Quadrantes ímpares, então ela está dividindo ao meio. Depois a gente vai estudar melhor, né, com mais atenção, esse tipo de função. Então, observa que a reta é contínua, beleza? Então, toda a reta aqui, ó, se eu fosse tracejar o gráfico dessa... Tracejar não, se eu fosse esboçar o gráfico dessa função, e eu arriscar aqui, ó, contínuo daqui do meu x menos 4, né, desse ponto aqui, menos 4 e menos 4, até lá em cima no ponto 4 e 4. Aí depois eu tenho um outro gráfico interessante. Meu domínio aqui é o conjunto dos números inteiros, o z, beleza? Então, olha só, olha a diferença. Quando eu for esboçar o gráfico dessa função, eu vou ter pontinhos. Então, não vai ser uma reta. Aqui, ó, tem um segmento de reta, né, que é um intervalo fechado de menos 4 até 4. Vou corrigir aqui, né, menos 4 até 4. Então, aqui eu tenho um segmento de reta. E aqui eu não vou ter, não. Vou ter alguns pontinhos marcados no plano cartesiano. Então, olha a diferença quando é o domínio. A gente vai estudar isso melhor depois para a gente identificar essas características das funções, beleza? Na verdade, isso que nem poderia chamar de uma função. Então, no terceiro, aqui, o domínio é o conjunto dos números reais, beleza? E aqui, olha só, na verdade, só voltando aqui no exemplo 2, foi que não podia ser chamado de função, pode ser chamado, tá? Tem que ver se obedece a alguns critérios que a gente vai estudar depois melhor. Aqui eu tenho o conjunto dos números reais, então olha só, ela é semelhante ao anterior, o primeiro exemplo, mas só que aqui o conjunto, o domínio é os reais, e aqui o domínio era um intervalo fechado de menos 4 até 4. Aqui eu tinha um segmento de reta, e no terceiro exemplo aqui eu vou ter uma reta, beleza? Então aqui está parecendo que é um segmento de reta, porque não tem como desenhar a reta infinita. Mas aqui seria uma reta infinita, tá? Não tem início e nem fim. Aqui na primeira eu sei que o segmento começa aqui e termina aqui, beleza? Continuando, vamos agora mostrar alguns gráficos da função afim. Nós nem falamos nada de função afim e tal, mas o Pet está trazendo aí depois, nas nossas aulas online, lá no Google Meet, para meus alunos, a gente vai discutir um pouquinho melhor isso aí lá no GeoGebra, para a gente enxergar melhor. Então, olha só, o gráfico de uma função afim é uma reta. Então, olha só, esse 1 aqui, ó, deixa eu só escrever aqui para ficar melhor. O gráfico de uma função, da função afim, ela tem esse cara, y é igual a x mais b. Esse b, eu vou destacar aqui para vocês, não ficou bem destacado, né? Mas tudo bem. O b é exatamente esse valor aqui, ó, onde que o gráfico vai passar no eixo y, tá? Esse aqui é meu eixo y, aqui é meu eixo x. Aí esse outro aqui é a raiz da função. Eu não vou destacar, não vou comentar muito sobre raiz da função, porque vai ter outro momento para a gente discutir isso. Então, esse ponto que é importante, ó, o que passa aqui no eixo das ordenadas, beleza? No y. Então, ele vai estar sempre aqui. E olha só, aqui meu A, é interessante que eu olhe, meu A é quem vem aqui antes do x, do x, isso mesmo. Observa que aqui não tem sinal, que é positivo, então ali é 1, tá? Que o A é igual a 1, e esse A é maior que 0. Então, quando o A for maior que 0, eu vou ter o gráfico nessa posição, beleza? Começando aqui da esquerda para a direita, então ele é crescente. À medida que os valores de x vão aumentando, o gráfico vai aumentando lá também, beleza? O meu y também aumenta. Se eu coloco um 3 aqui, ó, aí meu y ia valer quanto? 3 mais 1, que seria 4. Então, 3 ia associar com 4 lá, e assim por diante. Então, eu falei quando o A é maior que 0. Eu tenho um gráfico desse sentido. E olha só quando o A é menor do que 0. Quando o A é menor que 0, aqui no próximo exemplo, o y é igual a menos x mais 1. O mais 1 continua sendo o ponto que corta o eixo y.
E agora, o gráfico ele é sempre decrescente, beleza? Decrescente por quê? Justamente por causa do meu A aqui, ó. O meu A, nesse caso, o A é menor do que zero. Então, a minha função fica com o gráfico da minha função, quando eu esboçar, quando ele vai aprender isso em algum momento depois, ficaria nessa posição, ok? Então, para cada vez, quando o x vai aumentando, ó, o x daqui está aumentando, para lá para a direita aumenta, né? Então, à medida que o x aumenta, deixa eu só repetir aqui, ó, à medida que o x aumenta, o y está diminuindo, que seria o valor de y, tá vendo? Cada vez o y está diminuindo. Se o meu x fosse igual a 2, o meu y ia ser uma coisa por aqui, né? Ficaria menos 2 mais 1 ia dar menos 1. Então, seria o 2 e menos 1. Se fosse 3, ia ser menos 3 mais 1 ia dar menos 2. Então, 3 e menos 2 e assim por diante. Então, sempre o meu y vai diminuindo. Então, eu tenho uma reta decrescente. Tem mais alguns exemplos aqui, ó. O y é igual a x mais 2. Então, o que eu destaco para vocês é que esse 2 é justamente onde vai passar aqui no eixo y. Esse aqui nós vamos aprender a descobrir, né? Esse valor aqui, na verdade, é quando o y é igual a zero. Se o y for igual a zero aqui, ó, meu x ia valer quanto? Meu x ia ser valer menos 2. Mas a gente vai discutir isso em um outro momento, beleza? Eu quero destacar que a função, nesse caso aqui, com o coeficiente angular aqui, que eu vou chamar de A, coeficiente angular, estou falando que é coeficiente angular, mas nós nem discutimos isso, né? Vou colocar aqui, ó, y igual a x mais b. Então, esse A aqui, ó, é meu coeficiente angular, vamos discutir isso depois. Então, se ele for maior que zero, eu vou ter um gráfico da função nessa posição, vai ser crescente, beleza? Em todo o seu domínio. E se o A for menor que zero, eu vou ter um intervalo, um gráfico vai ser decrescente, ok? E o que eu vou falar de novo, o 2 aqui, é justamente onde que vai passar aqui no eixo das ordenadas, o eixo y, ok? Continuando, eu tenho outro exemplo aqui, y é igual a x mais 3. O 3 é onde passa no eixo das ordenadas, e essa aqui é a raiz, nós vamos discutir depois. E ele é crescente porque o valor de A aqui, ó, o valor que acompanha o x, é maior do que zero, beleza? Então, crescente, à medida que o x aumenta, o y lá também aumenta. E aqui, outro gráfico, semelhante ao anterior, entre aspas, né? Semelhante porque o A aqui só trocou de sinal, mas quando troca de sinal, acontece isso aqui. O gráfico passa a ser decrescente, a função começa a ser decrescente. À medida que o valor de x aumenta, o valor de y diminui. Tranquilo? Então é isso aqui que nós tínhamos para a semana 3. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, ok? Não é só porque eu sou palmeirense que você vai deixar de se inscrever no canal, beleza? Não leve para o lado pessoal, não. Um abraço e até a próxima semana.